Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Hoje pela manhã o pastor Jailton citou o filme Os Vingadores, que está no cinema aí. Um antes desse, Vingadores Guerra Infinita, nós temos o Hulk, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Thor, todos unidos lutando contra um inimigo em comum, chamado Thanos, um super vilão. E Thanos, ele quer resolver o problema dos planetas para onde ele vai, porque o que acontece é que ele quer higienizar esses planetas a fim de eliminar pela raiz os problemas sociais, ecológicos que possam causar a dizimação aí, do planeta total, porque isso aconteceu com o planeta dele. Então ele vai para esses lugares e o propósito dele é justamente esse, dizimar metade do planeta, para que possa fazer o bem para aquelas nações, para que elas não fossem completamente destruídas, e ele é inflexível nisso, né? E aí vemos então, no decorrer do filme, toda a trama focada nisso. E Vingadores é uma ficção, mas de fato houve um problema que assolou a terra e colocou em risco não apenas metade, mas toda a terra seria destruída, ninguém poderia ser salvo. O Salmo 24, então, ele mostra para nós alguém que, diferentemente de Thanos, alguém que, diferente daqueles heróis, os Vingadores, alguém que de fato resolveu o problema de uma vez por todas. O Salmo 24 se encontra em uma sequência de salmos, o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24, salmos messiânicos, salmos que apontam para o Senhor Jesus Cristo. No Salmo 22, ele já começa com palavras que estão na boca do Senhor Jesus na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? E ao longo de todo o Salmo 22, então, nós vemos o sofrimento e a vitória do Messias. O Salmo 23, nós temos também apontando para o nosso Senhor, Ele que é a ovelha conduzida pelo Supremo Pastor, é quem é conduzido durante toda a sua vida e é levado por Ele ao vale da sombra da morte. Ele é quem tem uma mesa preparada na presença dos adversários. Ele é quem é ungido, derramas óleo sobre a minha cabeça, e o meu cálice transborda. E esse cálice transbordante diante dos inimigos, a gente poderia pensar, é o cálice da ira que ele vai derramar sobre os inimigos, mas o que Cristo faz? Ele toma o cálice da ira no meu e no seu lugar. Nós que éramos inimigos de Deus, somos feitos amigos, e então bondade e misericórdia podem nos seguir durante todos os dias da nossa vida, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então chegamos ao Salmo 24, salmo que mostra a glorificação do Rei vitorioso, que mostra a sua vitória de uma vez por todas. No verso 1, então, nós temos nos mostrando aí a visão do Deus Criador. Em primeiro lugar, então, o Deus Criador. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, o salmista mostra para nós, em primeiro lugar, que do Senhor é a terra, ou para o Senhor é a terra.
né? A palavra hebraica aqui é le Yavé, né? Uma preposição ao Senhor ou para o Senhor, mais do que significar que a direção da terra é para o Senhor, é que a terra pertence a Ele, Ele é dono de todas as coisas, Ele é a origem, o meio e o fim de todas as coisas criadas, tudo foi feito por meio dEle, e não apenas a terra, mas tudo que nela se contém. Uma possível tradução aqui seria a sua plenitude, ou que preenche ela, tudo criado. Deus, na criação, nos 6 primeiros dias, nos 3 primeiros Ele dá forma à terra, a terra era sem forma, e os 3 últimos vazia, e Ele preenche a terra. Então o salmista, ele nos relembra dos atos de criação de Deus, nos primeiros 6 dias da criação, onde Deus dá forma e Deus preenche a terra, tudo é dEle, Ele é quem a criou, Ele é quem a sustenta todas as coisas, Ele é quem mantém o universo. O problema é que com a queda do homem, a criação perfeita de Deus, nós vemos lá em todo o tempo dizendo que viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. No último dia nós temos, depois da criação do homem, viu Deus que era muito bom. Não existe essa palavrinha de intensidade aí no hebraico, então há repetição. Tov, tov, bom, bom, muito bom, né? Não tem o superlativo aí no hebraico, né? Não tem o boníssimo, seria isso aí em português. Porém o pecado entra no mundo, o pecado entra na criação perfeita de Deus e traz desordem, e traz destruição, e há uma ameaça da terra a deixar de ser habitada, há uma ameaça, porque agora a morte entra no mundo, porque agora irmão mata irmão, e essa ameaça da terra não ser habitada, muitas vezes está presente nas profecias, nos profetas, quanto ao julgamento divino. Contudo, diante da desordem, Deus suscita a ordem. O Deus que mantém o universo, Ele decide suscitar ordem por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Cristo, nesse texto, é o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, verso 1, nós temos a figura do Senhor como Criador, de Jesus Cristo como Criador de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Jesus Cristo é dono de todas as coisas, e Ele é o Criador de todas as coisas, porque João faz questão de dizer para nós que Cristo é a palavra criadora de Deus, Ele é o meio pelo qual o Pai cria todas as coisas, nada foi feito sem que Cristo estivesse criando. Cristo é o Criador de todas as coisas, Ele é quem fez tudo, e tudo é para Ele. O texto continua dizendo que Ele fundou sobre os mares a terra, e sobre as correntes, ou sobre os rios, Ele estabelece a terra. E aqui há uma figura estranha, né? Porque inicialmente a gente vê lá no Salmo 104, versos 5 a 9, diz que a terra era coberta de águas, e então Deus faz com que as águas fugissem para o lugar que Ele tinha determinado, e agora então a parte seca aparece. Ele estabelece a parte seca sobre os mares, é dito isso, e Ele diz que Ele fundou a terra, Ele como fundamento da terra, Ele coloca os mares. Como assim? Os mares não podem dar estabilidade alguma para a terra. Como que Deus coloca então que o fundamento da terra são os mares? Isso mostra para nós, mesmo nessa figura aparentemente absurda, que o fundamento mais firme não é algo criado por Ele, mas o fundamento firme é porque Ele é quem estabeleceu. O fundamento firme é o fundamento que é estabelecido por Ele, queridos.
Os pés de Pedro podem estar sobre aquele mar bravo, sobre aquela tempestade, andando sobre as águas com o Senhor Jesus, mas ali o fundamento é muito mais firme do que dentro do barco, junto com os outros. Porque se Deus estabelece o fundamento, a firmeza não está na coisa criada, mas no Deus que sustenta, o Deus que fundou, Ele que é imutável e eterno. Nós somos convocados então no Salmo 24 a adorar esse Deus Criador, a voltarmos a nossa confiança para Ele, porque Ele é quem mantém e sustenta todas as coisas. Nós fomos criados por Ele, para a glória dEle. Nós só encontraremos propósito na nossa existência, queridos, se adorarmos ao nosso Criador, se reconhecermos a sua grandeza. E muitas vezes nós estamos voltados para nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que a nossa existência está centrada em nós. Nós colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos naquilo que nos agrada, sem sequer consultar a palavra do Senhor para saber se isso agrada ao Senhor ou não. Nós só teremos uma vida plena, uma vida de fato que faz sentido, se nós vivermos para a glória do Criador, porque Ele é quem criou todas as coisas, e Ele é quem sustenta todas as coisas. Nós temos nos voltado para o Criador. E o salmista então, Davi, continua no verso 3, fazendo algumas perguntas. Depois de dizer da criação, agora ele fala da queda. Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? E essa pergunta é fatídica. Quem pode permanecer no seu santo lugar? Ele faz algumas perguntas, questionando quem pode estar diante da presença do Senhor e quem pode permanecer diante dele. Quem? Quem vai subir ao monte do Senhor? O primeiro verbo então que ele usa é: quem subirá ao monte do Senhor? Esse verbo subirá dá a ideia de uma subida espiritual, ao mesmo tempo que dá a ideia de subir a Jerusalém, porque constantemente nas Escrituras nós veremos que para ir a Jerusalém é sempre subindo. A cidade então ela está no alto. Para ir a Jerusalém, de onde for, de qual região você for, para chegar a Jerusalém você tem que subir. Então nós temos aparentemente aqui uma jornada ao santo lugar, a Jerusalém, mas mais do que isso, uma jornada para chegarmos diante do Senhor. No Antigo Testamento nós temos essas subidas, que são centrais aí no discurso da aliança de Yahvé com seu povo, quando nós vemos Samuel subindo a esse alto lugar, em 1 Samuel 9, dizendo dessa subida à cidade santa, Ana subindo à casa de Yahvé, em 1 Samuel 1, Josias, em 2 Reis 23, os príncipes de Judá, em Jeremias 26, todos subindo ao templo. Quem pode subir diante do Senhor? E quem pode permanecer no seu santo lugar? Quem pode subir a esse monte santo? Provavelmente Davi está falando aqui do monte Sião, que é o monte que representa a presença do Senhor, local de adoração a Deus, chamado também de Monte Santo, lá no Salmo capítulo 2, verso 6. E aqui então ele questiona, ele diz: quem pode permanecer diante de Deus? Quem pode subir na presença dele? E quem pode permanecer de pé diante dele? Queridos, Deus é santo, e Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou. Todos nós nos apresentaremos diante dele. Ficaremos nós de pé diante dele, podemos nós nos achegar diante de Deus e poder permanecer de pé em sua presença, tendo pecado? O salmista responde: quem pode subir a ele? E quem pode permanecer diante dele? Ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então ele usa 4 características daquele que pode permanecer diante do Senhor, 2 positivas e 2 negativas. Então a primeira delas são afirmações, são positivas. Ele diz: ele é limpo de mãos.
Então, quem pode permanecer diante do Senhor? Aquele então que será salvo, aquele que vai estar diante dele para sempre, que pode permanecer para sempre diante dele, é alguém que é limpo de mãos, é alguém que é isento de culpa. A palavra limpo significa alguém que é isento de culpa, alguém que é inocente. Então é alguém que no sentido forense foi absolvido de qualquer culpa. É alguém que diante do sacerdote é declarado limpo, não há pecado nele, ele é absolvido juridicamente, ele é absolvido cerimonialmente, não há pecado, ele é totalmente inocente, e além de não fazer o mal, ele é alguém que é justo, alguém que faz o bem. Ele não é apenas alguém que não faz o mal, ele faz o bem. Ele é alguém que anda em santidade, é alguém que tem as suas ações de acordo com a lei do Senhor. O texto continua dizendo, ele não é apenas limpo de mãos, ele também é puro de coração. A palavra puro, bar, no hebraico, literalmente significa potassa, ou sabão, que era usado para lavar. Esse termo também se refere aos procedimentos purificadores que o Messias faria com seu povo, em Malaquias 3, verso 2. O texto diz então que esse que pode permanecer de pé diante do Senhor, e na presença dele, é alguém que tem o seu coração totalmente limpo, ele é puro no seu coração. Ontem, estudando na reunião de condomínio, junto com os casais, nós lemos o Salmo 101, falamos um pouco dessa questão do coração, que é lev em hebraico, que coração para o judeu não necessariamente significa a mesma coisa que para nós hoje. Muitas vezes hoje, ao pensar em coração, nós pensamos na nossa sociedade na questão de sentimento, na questão de emoções. Mas para o judeu, o coração é o centro da sua vontade, da sua volição, das suas emoções, do seu intelecto, das suas decisões. Então o que o salmista está dizendo para nós, que a sede dos pensamentos, sentimentos, vontade, emoções desse que pode permanecer de pé diante do Senhor, é puro em todos os sentidos. Ele é plenamente puro na sua vontade, nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas emoções, plenamente de acordo com a lei do Senhor. Ele tem a sua mente cativa aos mandamentos do Senhor. Ele ama o Senhor acima de todas as coisas. Ele ama o seu próximo como a si mesmo. O Salmo continua dizendo que ele não entrega a sua alma à falsidade. Ele não leva, literalmente é isso que ele diz, não leva sua alma à vaidade. Ele não, uma possível tradução seria, ele não empresta, ele não penhora a sua alma para o mal, ele não empresta a sua alma para o mal, ele não se entrega para aquilo que vai levar à não glorificação de Deus, aquilo que é vão. Pelo contrário, ele é alguém que em seu coração entrega a sua alma para aquilo que glorifica a Deus. Ele não empresta a sua alma para nada que não glorifique ao Senhor, nem mesmo temporariamente, nem mesmo por alguns momentos. Ele é perfeito em todo o tempo. Ele não se entrega à idolatria. E ele não jura dolosamente. Ele não é alguém que busca levar vantagem. Alguém que procura usar seus lábios para proferir palavras a fim de ganhar, prejudicando outros. Seu coração é puro. Suas mãos são limpas, porque os seus pensamentos, as suas emoções e as suas ações glorificam a Deus. E a sua boca ele não empresta para o mal. As suas palavras também honram ao Senhor. Veja, queridos, o quanto isso nos ensina. Os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações e as nossas palavras devem glorificar ao Senhor, devem honrar ao Senhor. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: podemos nós permanecer diante do Senhor? Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória,
mesmo você que talvez seja um visitante, esteja aqui, você pode permanecer diante do Senhor. Isso se aplica a você. Seus pensamentos, as suas atitudes, os seus sentimentos são puros, são limpos, são totalmente limpos. As suas palavras são para abençoar apenas? Ou você tem emprestado a sua boca para Satanás, usando palavras que ferem, agridem, dividem? Os seus sentimentos são puros? Ou você tem desejado o mal? Ou você tem não perdoado? O que acontece com aquele que de fato é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente? Este obterá do Senhor, de Yahvé, a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, esse que pode permanecer diante do Senhor, esse que é puro, esse que é limpo, esse que é totalmente inocente, esse que é santo e justo, ele receberá do Senhor. E a palavra receberá aqui, ele leva sobre si, ele carrega. E a mesma palavra, veja, usada lá em Isaías 53, verso 4, quando diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É a mesma palavra. Ele receberá do Senhor. O que ele receberá? A bênção e a justiça do Deus da sua salvação. A bênção, por quê? Porque ele cumpre as ordenanças do pacto. Porque Deus faz um pacto com o seu povo, ele dá promessas ao seu povo, em Deuteronômio capítulo 28, de bênçãos, para aquele que andar em conformidade com a lei. Então ele será abençoado, ele recebe a bênção do Senhor, pela sua obediência, e ele recebe do Senhor a justiça, a salvação, porque ele é digno, porque ele exerce a justiça da maneira que Deus determina na sua lei, e então ele é exaltado pelo Senhor. E a geração que o buscam a face do Deus de Jacó. E aqui o salmista aponta para uma geração escatológica, um povo que vai se unir ao povo de Deus em adoração. Isso só será possível por conta do Rei Criador, do Rei glorioso e do Rei que venceu e se humilhou para tornar isso possível. Qual que é o problema? Ninguém pode permanecer diante do Senhor. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem aqui pode dizer que nunca pecou com seus lábios, que nunca pecou com as suas mãos, que nunca pecou no seu coração, no seu pensamento, nas suas vontades? Então nós temos uma mudança repentina no Salmo 24, o verso 7 em diante. Eu sempre fiquei intrigado porque parece que é outro salmo. Do verso 1 ao 6 você vem numa sequência, né? Tudo aqui um levando a outro, mas do verso 7 em diante parece que muda. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aqui então, depois de mostrar a criação, depois de mostrar a queda, nós temos a figura, a redenção e a consumação no Salmo 24. O Rei vitorioso, o Rei da Glória. Por 2 vezes é perguntado quem é o Rei da Glória. Por 4 vezes é dito para que os portais são personificados, para que eles sejam abertos. Por 2 vezes se pergunta quem é o rei, por 2 vezes se responde quem é esse rei com os seus atributos. Nós temos essas repetições no hebraico. Isso é um hebraísmo que traz para nós essa intensificação, esse aumento da força, essa intensidade sendo aumentada.
para mostrar a entrada desse rei. Que rei é esse? Que figura é essa que o salmista usa para nós? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós cantamos isso nessa noite. A figura dos portais da cidade, da entrada da cidade, né? Essas portas estão relacionadas à porta da cidade. Era o centro estratégico da cidade no mundo antigo. E tomar posse da porta da cidade significava conquistar a cidade. Gênesis 22 socorre, Gênesis 24. A porta era fechada para manter a segurança da cidade à noite, e as portas eram abertas, levantadas, para receber tributos e para dar boas-vindas ao rei vitorioso, ao rei que chega vitorioso de uma batalha, de uma guerra. Quando uma cidade era capturada ou subjugada, os reis e oficiais colocavam seus tronos à porta, para fim de julgar essa cidade. E sentados à porta, os anciãos julgavam os casos também do povo. Esses portões são citados aqui no Salmo 24. Mas essas portas são da cidade de Jerusalém? Essas portas são do templo? Ou essas portas são outras portas? O texto bíblico diz que são portais eternos. Então, aparentemente, nós temos a porta não apenas da cidade de Jerusalém, mas nós temos a porta da nova Jerusalém, a porta da cidade do rei, a Jerusalém celestial, aquela que é preparada por ele, porta que ele entra triunfante, vitorioso, que ele ultrapassa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Ele venceu, ele é o Rei vitorioso, ele é alguém que pode permanecer e subir ao monte do Senhor. Ele é limpo de mãos, ele é puro de coração, ele pode permanecer no santo lugar, ele não entrega sua alma à falsidade, ele não jura dolosamente. Quem é este Rei da glória? E o texto diz que ele é o Senhor, Yahvé. Yahvé é forte e poderoso, Yahvé é poderoso nas batalhas. Ele repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? E o texto diz: o Senhor dos exércitos, Yahvé Tsebaot. Ele é o Rei da glória. Ninguém em toda a história da humanidade poderia entrar por aqueles portais, desde a queda do homem, desde que o pecado entrou no mundo. Toda a humanidade estava debaixo de maldição, todos os homens mereciam a condenação, separados de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Em Apocalipse nós temos a figura de João diante do Senhor, e ele vê um livro que tem os selos, e ninguém é achado digno de abrir o livro, desatar os selos. E João, então, em Apocalipse diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno. Contudo, o anjo diz para ele: não chore. E ele olha um cordeiro que foi morto, que agora é um leão vencedor. Ele é digno de abrir os selos. Ele tem a história nas suas mãos, porque ele venceu. Um homem, por meio de um homem, o pecado entra no mundo e gera desordem. Por meio de um homem, Jesus Cristo, Deus e homem, ele se faz carne. O Deus Criador, o Logos divino, a palavra criadora de Deus, o Deus que sustenta o universo com a sua palavra, o Deus que fez todas as coisas, Jesus Cristo, que é eterno, aquele cujas origens são desde os tempos eternos. Miqueias 5:2, quando fala sobre ele, que viria de Belém Efrata,
mas que a origem são desde os tempos eternos. Aquele que diz em João capítulo 8, verso 58, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele se faz carne e habitou entre nós. Ele vem para resolver o problema. Ele vem para pagar pelos nossos pecados. Ninguém poderia ir para o céu, queridos. Nós estávamos destinados à morte, à destruição, ao inferno. Ninguém pelas suas obras pode permanecer de pé diante do Senhor. Mas Ele pôde. Ele cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Ele cumpriu o pacto que Adão quebrou, a aliança que Adão, estando no paraíso, quebrou. Jesus Cristo cumpriu plenamente. Contudo, mesmo tendo cumprido, sendo justo, limpo de mãos, puro de coração, Ele que merece o prêmio e a recompensa, Ele merece a salvação, Ele recebe sobre si o meu e o seu pecado. Ele se faz maldição no meu e no seu lugar. Ele se torna maldito, sendo pendurado no madeiro. Na sua boca não havia palavras dolosas. Na sua alma não havia falsidade, mas Ele se faz pecado no meu e no seu lugar. O Deus Todo-Poderoso, o Eterno, Ele vai até a cruz. Ele morre a morte que era para ser minha e sua. Diferentemente do Thanos, que quer matar metade da terra para poder resolver o problema, foi necessário que apenas um morresse, com dano próprio. O próprio Deus, Jesus Cristo, ofereceu a si mesmo como sacrifício no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos permanecer diante do Senhor, receber justiça. Por isso nós somos justificados pela fé, declarados justos. A justiça de Cristo é imputada a nós, e nós somos declarados justos diante de Deus, porque Ele venceu, porque um homem cumpriu a lei no nosso lugar, de forma federal Ele é o nosso Salvador. Em Adão todos caíram, mas no segundo Adão, Jesus Cristo, todos nós somos salvos, se cremos nele. Ele vem e Ele venceu. Querido, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Quem que é esse que vai entrar? O Rei vitorioso. Ele estava crucificado, Ele estava morto, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu, e vivo está, e por causa da sua ressurreição nós temos esperança, porque com Ele nós ressuscitaremos. Ele venceu para nos dar vitória. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É dele que o salmista Davi está falando. E é dele que é dito lá em Apocalipse capítulo 19, versos 11 em diante, que João descreve. Ele diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mesmo rei que Davi vê é o mesmo rei que João vê. Ele que venceu na cruz, e ele que vai voltar para nos resgatar, para reinarmos com ele para todo o sempre. Ele é quem é o Rei Supremo, seguido pelos exércitos do céu, quem é poderoso na batalha e que vai destruir o mal. Ele é o Senhor da guerra, o poderoso na batalha, ninguém pode derrotá-lo. Esse Rei é o Senhor Jesus Cristo.
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único que pode te salvar, querido. A questão é, naquele dia, você estará curvado diante do Senhor, porque o seu coração é dele, porque você entregou a sua vida a Cristo, porque você se rendeu a Ele, e foi transformado, e agora procura viver uma vida que agrada a Ele, em uma nova criação, porque Ele criou todas as coisas, e Ele é o responsável pela nova criação, Ele é quem redime todas as coisas, para que o homem agora seja conforme a sua imagem, como Cristo, imitador do Senhor Jesus. Ou naquele dia você estará centrado em você mesmo. E se isso acontecer, querido, quando o Senhor Jesus voltar, você não vai poder permanecer de pé. Você será destruído. Seu coração é dele, a sua vida é dele. Vamos orar. Santo Deus, a vinda do Rei da Glória é aquilo que alegra o nosso coração. Contudo, ó Deus, é possível que alguns aqui nessa noite ainda não conheçam a Jesus verdadeiramente. Ainda busquem a Cristo somente por conveniência, ou para que Ele sirva aos seus desígnios e propósitos, ou faça as suas vontades. Nessa noite eu clamo a Ti, ó Deus, que traga salvação, transformação, regeneração, para que nos curvemos diante do Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem amamos, e a nossa vida deve estar centrada nele, na adoração a quem Ele é, o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu o maior inimigo, a morte e o pecado, para trazer vida a nós. Redenção, salvação. Santo Deus, que a nossa vida glorifique o Teu nome, que percebamos, ó Deus, que a nossa história não se trata de nós, mas da centralidade de Cristo, Rei da Glória. Somos Teus súditos, Teus servos, adoramos a Ti, ó Deus, receba a nossa adoração, pelos méritos do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.